Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo, menos rodeios. Bem-vindos a mais um podcast onde debatemos os desafios e as oportunidades no setor da construção e no setor industrial e onde falamos sobre a importância da inovação como contributo para a competitividade. Hoje vamos olhar um tema que, embora muitas vezes passe despercebido, fora do círculo técnico, é absolutamente estratégico para o futuro das nossas cidades e infraestruturas e que é a inovação na geotecnia e, em particular, nas soluções de fundação. Quando falamos em grandes obras, sejam edifícios, pontes, barragens ou parques eólicos, tudo começa no subsolo. E é aí que entram as soluções de fundação profunda, como as estacas moldadas no terreno, que garantem a estabilidade e a segurança destas infraestruturas ao longo do tempo. Mas é verdade que, apesar da evolução tecnológica nas últimas décadas, o setor da geotecnia ainda enfrenta desafios operacionais, técnicos e económicos significativos. E é aqui que a inovação pode fazer a diferença, não apenas com novas tecnologias, mas com soluções pensadas para resolver problemas concretos, reais, de forma eficiente, segura e sustentável. É exatamente isso que hoje propomos discutir, a partir de um caso concreto, um projeto que foi desenvolvido na ACA, pela ACA Geotecnia, juntamente com a Universidade do Porto, que é o GeoStructure, um sistema de FRS Piles, que é uma solução patenteada pela ACA Geo. Este sistema recorre ao uso de betão reforçado com fibras metálicas em estacas executadas, mas será apresentado mais à frente e permitiu superar limitações técnicas. Portanto, hoje temos connosco o professor Mário Pimentel e o engenheiro Paulo Lopes, que agradeço desde já a vossa presença. O professor Mário Pimentel tem desenvolvido uma carreira de referência na área da engenharia civil, com especial enfoque na área das estruturas e materiais cimentícios avançados. É autor e coautor de inúmeros artigos científicos e tem coordenado também vários projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e internacionais ligados mais à componente estrutural e ao betão reforçado. Portanto, a sua experiência combina o rigor académico e a aplicabilidade prática e, portanto, permite-nos aproximar assim a ciência daquilo que é a realidade ao setor. O engenheiro Paulo Lopes é diretor comercial da ACA Geo, uma empresa do grupo, uma marca do grupo, especializada na área da geotecnia, na engenharia geotécnica, e com uma vasta experiência em obras de fundação, geotecnia e engenharia de infraestruturas, tem liderado aqui a implementação de algumas soluções inovadoras e diferenciadoras no mercado e, portanto, o seu percurso profissional reflete também este compromisso com a inovação aplicada, com a geotecnia e com foco naquilo que é eficiência produtiva. Portanto, muito obrigado por terem vindo hoje. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que foi realista. Um bocadinho elogiosa. Elogiosa. Não, eu acho que é importante as pessoas conhecerem também com quem falamos. E, portanto, eu ia lançar precisamente o mote desta conversa, que é, e posso começar, Paulo, passando aqui estes formalismos à frente, quais são os desafios e as limitações que continuam a marcar esta prática convencional da geotecnia, em particular nas soluções de fundação, como as estacas, mas outro tipo de fundações que é recorrente na área da geotecnia? É exatamente isso. A geotecnia é uma área tradicional que vem trabalhando desde há muitos anos com práticas estabelecidas, bem identificadas e com algumas inovações, é certo, mas muito baseadas no passado conhecido. Acho que a geotecnia tem uma questão diferenciadora do resto da construção, que é a incerteza dos terrenos que vamos atravessar. Os projetos são identificados, são feitos à medida, mas depois de estarem identificados os projetos, a própria execução é muito feita à medida e daquilo que vamos encontrando. Ou seja, podemos ter uma solução mais ou menos estandarizada, mas que depois vai ter que ser ajustada em fase de obra ao que vamos encontrar, apesar dessa informação que temos. E isso é ainda mais um fator de dificuldade para o inovar, porque estamos muito presos àquilo que vamos encontrar. Ou seja, se soubermos exatamente o que temos, vai ser difícil conseguirmos melhorar o processo.
Ok. Professor Mário Pimentel, neste processo, a inovação não se faz sozinha, cada vez mais é numa perspectiva colaborativa, e temos aqui um caso da ECAGEO que efetivamente demonstra isso. Isto é feito numa perspectiva mais e cada vez mais colaborativa. Como é que quer o projeto que desenvolvemos em conjunto, que também já iremos também falar sobre ele, mas como é que esta relação, esta simbiose entre a academia e o mundo empresarial, como é que vê num futuro próximo e quais são os contributos que acha que podem ser desenvolvidos e as sinergias para que isto seja cada vez mais próspero? Isso, portanto, agradeço mais uma vez o convite para estar aqui. Bom, de facto este desafio da inovação é um desafio em que, como disse, beneficia muito de uma relação simbiótica entre a indústria e a universidade. Portanto, tradicionalmente o setor da construção, e há quem fale disto como sendo algo negativo, portanto é um setor que normalmente é acusado de inovar pouco, mas isso também tem boas explicações. Tem boas explicações, porque, diria assim, quantos foguetões é que o Elon Musk desperdiçou até que conseguisse pôr o primeiro a voar, não é? Então nós não conseguimos desperdiçar de nenhum dos nossos edifícios. E, portanto, é natural que o processo de inovação seja um bocadinho mais conservativo na nossa indústria, não é? Portanto, nós não podemos falhar. Isso diria, uma característica não só da nossa indústria, mas na nossa indústria uma falha tem consequências financeiras enormes, não é? E para além de outras, não é? Portanto, não é um setor que tradicionalmente inove muito em muita quantidade, e quando a inovação acontece muitas vezes traz investimentos que são muito grandes e que requerem que a atividade tenha o valor acrescentado suficiente para que essa inovação produtiva possa ser feita. Obviamente que agora estamos num contexto em que essa inovação pode acontecer, porque o mercado está vibrante, não é? As empresas estão a trabalhar bem, portanto estão a gerar proveitos, e é justamente nestas alturas que se deve procurar esta inovação, ou que pelo menos é mais fácil de a fazer. Aqui, o papel das universidades. A missão das universidades inclui isto. Portanto, a universidade tem 3 missões. A primeira missão é o ensino, não é? A segunda missão é a investigação, a terceira missão é a extensão, a atividade de extensão universitária. Que é mesmo isto, é o apoio às empresas naquilo que elas necessitarem e naquilo que as universidades puderem. Portanto, as universidades devem continuar a desenvolver-se e a assegurar uma reserva de conhecimento, que não é muitas vezes fácil de manter, não é? Porque o conhecimento evolui, é cada vez mais especializado. E as universidades têm que manter, podem não ser os melhores especialistas do mundo, mas pelo menos têm que ter especialistas em todas as áreas que são necessárias, não é? Que é para dar justamente este apoio às empresas e para formar pessoas para irem trabalhar para as empresas. Portanto, eu vejo esta colaboração empresas-universidades como diria, uma relação de benefício mútuo, simbiótica, claro, não é? E está claramente na missão da universidade fazer isso e dar esse apoio. E também ajuda os programas curriculares a fazer uma aproximação entre aquilo que é o conhecimento científico e teórico, aquilo que é a experiência prática, não é, e empírica daquilo que são as organizações. Mas num setor... Não nos acantonarmos no nosso trono dourado e sairmos um bocadinho cá para fora e ver o que se passa. Diria, isso é uma coisa que eu vejo muito bem, sempre procuro fazê-lo, e conheço muitos colegas que também o fazem. E haja mais desafios. Claro, aliar o conhecimento teórico à prática é importante. Mas nós temos essencialmente aqui, no setor da construção, e a geotecnia não é exceção, é um setor que é um setor muito convencional e que muitas vezes existem 2 tipos de respostas, e a prova que nós também temos aqui hoje num projeto concreto desenvolvido entre a Universidade do Porto, focada em Engenharia, e a ACAGEO, é o exemplo disso, é que muitas vezes no setor da construção nós identificamos 2 possíveis respostas, ou não é possível fazer, ou já fazemos. Ou vamos tentar, esta predisposição para experimentar algo novo, diferente, testar, muitas vezes não é algo que é aceite dentro da área da construção e da geotecnia também, sem exceção. Mas nós temos hoje aqui, Paulo, nós temos aqui um projeto que desenvolvemos no passado, que resultou até numa patente, não é? Que é aprovada, portanto temos sucesso e temos mérito dentro da ACA, a geotecnia tem esse mérito, e desenvolvemos um processo
que também contraria outro estigma, que é os desenvolvimentos de inovação não têm que ser meramente tecnológicos, podem ser produtivos. Nós podemos pensar a roda de uma outra forma sem reinventar, não é? E o processo que nós tivemos aqui destas estacas, no GeoStructure ou FSR Piles, tem precisamente a ver com isso, não é? Eu acho que o que estavas a dizer acho que faz todo sentido. Primeiro, o facto de nós estarmos muito empenhados no dia-a-dia do trabalho, todos nós, não é? E a geotecnia não foge a isso. E às vezes é preciso pôr a cabeça um bocadinho fora d'água e tentar ver à volta se há outras formas de fazer. Acho que esse tradicionalismo vem muito daí de continuarmos a fazer, se calhar tem bons resultados ou minimamente bons resultados, por que razão fazer de forma diferente. O que nós fizemos aqui partiu acho que com grande parte da inovação, partiu de uma primeira identificação de uma dificuldade, que era as estacas de trado contínuo, por norma, têm a limitação de introduzir as armaduras com mais de 12 metros, há essa dificuldade, e portanto, um problema real, portanto, algo que é mais do que identificado no setor e, portanto, tinha-se outras formas de resolver o problema. Nós lançamos a ideia de ver se poderíamos substituir ou minimizar a armadura que vamos colocar utilizando fibras. Pronto. Portanto, era algo que não estava testado, não sabíamos se ia resultar, se tinha pernas para andar, e foi isso que propusemos à FEUP, de nos validar, em primeiro lugar, a viabilidade dessa ideia, e depois, a partir daí, fomos andando, obviamente com avanços e recuos, se calhar chegou uma altura que estávamos a contar que isto ainda pudesse ser mais abrangente, mas tivemos que ir ao encontro também da viabilidade técnica, económica, técnica e económica. Ter uma solução ótima, exatamente, que no final do dia podia ser usada. Exatamente. Porque lá está, podia ser muito melhor tecnicamente, mas se depois não tiver essa rentabilidade, depois nós como indústria não a vamos utilizar, não é? E acho que foi uma boa partilha de conhecimentos, feitos ensaios quer em campo, quer em laboratório, até chegarmos a algo que pudesse ser palpável e achássemos que estava em condições para partir para uma segunda fase. Okay. Portanto, este projeto no fundo parte de um problema real, é usarmos do princípio da estaca estrado contínuo, não é? Com profundidade até 12 metros, nós revermos o processo construtivo em si. Mas essa iteração não foi fácil, não é? Tanto quanto percebi da iteração que existiu entre a Universidade e a ACAGEO, nós tivemos um processo que partimos do processo construtivo, vimos que não havia um ganho económico nem técnico naquilo que era a alteração do processo construtivo em si, então incidimos mais sobre aquilo que era o material, não é? Portanto, e daí surgiu este betão com fibras. Pronto. E isso permite substituir, então, alterar o processo, ter uma rentabilidade maior e um custo menor. O processo em si, como é que é? Como é que é feito a questão da estrada contínua por este novo processo? Qual é esta nova abordagem? A ideia aqui, diria, a tecnologia do trado contínuo com injeção de betão é a técnica mais, tu Paulo, corrijo-me se estiver errado, a técnica mais barata para construir estacas, não é? Não serão estacas para a Ponte Vasco da Gama, mas estacas para edifícios ou para outras aplicações. Portanto, é a técnica mais rentável, mais rápida, de mais baixo custo. Tem este desafio de, se for necessário, se as estacas tiverem forças horizontais com alguma relevância e for necessária armadura nos estratos mais profundos, é muito difícil de colocar esta armadura. Portanto, basicamente, o que a gente vê, o que viemos a procurar desenvolver com o projeto foi, basicamente, permitir executar estacas ainda recorrendo à tecnologia do trado contínuo em situações em que normalmente já se teria que evoluir para outra técnica. E, portanto, basicamente, aumentar o domínio da aplicabilidade
da tecnologia do trado contínuo com injeção de botão, que pode traduzir-se numa vantagem competitiva para a ACA, porque continua a poder utilizar a técnica mais rentável em situações em que se calhar já tinha que evoluir para outra metodologia construtiva, assim ainda consegue manter a tecnologia do trado contínuo e, portanto, ser mais competitiva. Portanto, o material que vamos colocar é mais caro, que terá que ser compensado pela diferença de custo do trado contínuo face a outra técnica. Portanto, nós não substituímos as armaduras, só para quem nos ouvir continuar a dormir descansado. Portanto, nós na parte superior das estacas continuamos a ter armaduras, onde temos os momentos defletores maiores. Nas partes mais profundas, com uma dosagem adequada de fibras, conseguimos cumprir a condição de não fragilidade. Portanto, a estaca não parte, digamos, para um leigo. E, portanto, naquelas zonas onde a armadura diria, já não está lá para fazer face aos momentos máximos, aí as fibras ajudam-nos a cumprir essa condição e permitem que a introdução daquela gaiola de armadura se faça até uma profundidade mais pequena, 4, 5, 6 metros. Sim, e a ideia foi também ter um processo um bocadinho mais fácil de gerir em obra, em materiais, ou seja, temos sempre um comprimento constante das armaduras, não temos armaduras variáveis, comprimentos variáveis. Temos um processo que é mais rápido, com um estaleiro menor e com menos resíduos. E menos incerteza. Portanto, aquela armadura de 4, 5, 6 metros entra sempre. Ok. Exatamente, eu sei. Portanto, então conseguimos ter um processo que em termos económicos é muito próximo àquilo que existe, mas em termos de rentabilidade conseguimos fazer mais estacas por hora, por assim, se quisermos usar esta métrica. Aumentar a alargar a gama de aplicabilidade do trado contínuo. Isso acho que isso é decisivo. Partindo do mesmo equipamento. Isso. Mesmo equipamento, mesmo materiais, com a adição das fibras é o único elemento adicional que vamos ter nesta atividade. Ok, portanto isto é interessante porque isto acaba no fundo por desconstruir um preconceito que muitas vezes existe, ou um mito, que é nós não podemos mexer num processo construtivo porque é altamente complexo ou altamente difícil, e nós conseguimos fazer isso aqui. Isto foi possível, não é? Pela relação que existiu de partilha entre aquilo que é o conhecimento científico na validação da solução e aquilo que é o conhecimento prático daquilo que resulta no terreno, não é? Porque senão tínhamos uma solução ou que na prática depois não cumpria as especificações técnicas, ou que na técnica cumpria todos os princípios dos eurocódigos, mas depois na prática não era economicamente execuível, não é? Pronto. Este processo foi um processo simples ou foi este método iterativo, não é? Eu deduzo que foi um projeto de alguns anos, não é? 1 ano e meio, 2... Sim. Também era o primeiro projeto que nós estávamos envolvidos. Foi preciso fazer alguns ensaios que também demoraram, quer em campo, quer em laboratório. Chegar ao final e readaptar tudo. A abotonar as estacas que foram ensaiadas em laboratório. Exatamente. Isso tem alguma dimensão. Executámos estacas, cortámos-las, levámos-las para o laboratório para serem ensaiadas, e depois foi preciso readaptar tudo em função dos resultados que efetivamente conseguimos obter, não é? Porque isso é que deu a validação, não é? Ninguém vai utilizar uma metodologia nova que não foi feita com um material novo se não tiver perfeitamente validado. Era isso que nós pretendíamos desde o início. O que é que fosse o resultado final, ser algo que pudéssemos ir junto das equipas de projeto e ser validado, e os donos de obra, quem vai utilizar, estar perfeitamente confiante este é um processo engraçado porque nem podemos ser demasiado disruptivos sob pena de ninguém acreditar em nós. Claro. E ninguém querer usar aquilo que vem a ser desenvolvido. E também não podemos ser demasiado disruptivos neste processo porque, enfim, o investimento necessário para implementar esta técnica, para além do investimento necessário à execução do projeto de inovação, claro, mas diria, não há máquinas novas. O fornecedor de botão pode continuar a ser um fornecedor tradicional. E, portanto, procuramos de alguma forma estabelecer aqui algumas condições fronteira para que não divagássemos mais durante o processo de inovação, que diria garantissem que no final tivéssemos uma tecnologia que fosse facilmente transponível para
para a prática, portanto, aquilo que a gente costuma designar nestes processos com um nível de TRL muito elevado já. Portanto, não queríamos voltar à estaca zero e reinventar tudo desde o início, eventualmente com um material mais sofisticado, necessariamente mais caro, se calhar mais eficiente do ponto de vista mecânico, mas inexecuível, porque não havia quem o fornecesse e quem o pagasse. E, portanto, só para dar aqui um exemplo absurdo, não é? E, portanto, tivemos que, com algumas condições fronteira, manter portanto, temos uma solução nova, mas ainda assim, diria, facilmente implementável, porque não requer, no fim disto tudo, não requer de equipamentos diferentes do que aqueles que já são usados. Certo, sim, claro. E uma solução que vá de encontrar a realidade do nosso país, das práticas comuns de execução, que isso também é importante, não é? Porque E que seja facilmente replicável, não é? Replicável, mas essencialmente como ponto de partida número 1, ser aplicável cá por nós, certo. Não é? Pronto, obviamente que isso. Certo, e isso tem todo o mérito, porque esse processo de iteração, por muitas estacas tenham sido feitas em contexto laboratorial, em contexto real, que depois não têm resultado. Podiam ter sido feitas mais. Pois, podiam ter sido feitas mais, há sempre essa perspectiva otimista, mas no final do dia também este processo acabou por ser reconhecido, foi submetido a um pedido de patente e foi aprovado, portanto tem aqui este mérito e, portanto, os parabéns quer à Universidade do Porto, quer à ACAGEL por isso mesmo. Resultante deste projeto, aquilo que eu vos ia questionar é, então qual é o futuro, não é? Já quebramos aqui alguns mitos, desmistificamos aqui algumas questões sobre o setor da construção e sobre até a geotecnia, não é? Uma área específica. A ACAGEL deu essas provas dentro do grupo ACA, mas também para o setor, e isso foi possível com as universidades, mas dentro desta visão do mundo, uma perspectiva holística mais transversal, dentro da área da geotecnia, o que é que vocês prevêem que seja o futuro dos novos projetos, dos novos desafios que se possam converter em inovação, em que as universidades, ou a Universidade do Porto, a ACAGEL, a inovação, consigam trabalhar em conjunto e que consigam promover? O que é o futuro da geotecnia? Na vossa experiência. Pergunta difícil. Pergunta para 1 milhão de euros, não é? Não sei. Partindo um bocadinho daquilo que comecei na conversa, ou seja, face à imprevisibilidade da geotecnia, eu diria que se calhar o futuro pode partir por diminuir essa imprevisibilidade. Porque se inteligência artificial, o que seja, se conseguirmos analisar mais informação, prever melhor o que é que vamos encontrar, as soluções e a execução podem ser mais idênticas com aquilo que estamos a prever à partida, ou seja, aquilo que eu estava a dizer, a solução vai ter que ser ajustada à realidade local. Se nós tivermos praticamente a certeza do que é que vamos encontrar, a solução pode ser muito melhor definida. Acho que pode ser por aí um dos caminhos. Pode haver mais, mas acho que pode ser um dos caminhos. E por aí vamos precisar obviamente da academia e da indústria para isso, quer para ver para fazer essa análise dos terrenos e dos equipamentos, como para esse dimensionamento prévio. Portanto, pelo menos abertura, Mário, não é? Há aqui uma vontade. Eu vejo muitos desafios, apesar de não ser um especialista em geotecnia, consegui ter aqui alguns que me fui lembrando. Pode ser dentro da área das estruturas da construção, não é exclusivo da geotecnia. De forma mais sapiente, mas há aqui desafios transversais que me parece que o setor da geotecnia enfrentará, que o setor da construção, no geral, também enfrenta. Enfim, não há ninguém do setor da construção com quem falo que não se lamente da dificuldade de encontrar mão de obra e, portanto, eu diria, penso que o setor da geotecnia, apesar de ser um setor já altamente mecanizado, requer equipamentos caros, com alguma sofisticação, mas diria a questão da mão de obra, penso que será um desafio que a geotecnia enfrenta e enfrentará. Aumento de rendimentos de execução, não é? Os prazos são sempre apertados, não é? Portanto, ter tecnologias que permitam construir nem que seja a mesma coisa, mas com prazos mais curtos,
É sempre, portanto, foi isso que procuramos um bocadinho fazer aqui. E não podemos passar ao lado das questões de sustentabilidade ambiental, que podem ser resolvidas incorporando novos materiais com alguns elementos reciclados ou outros. Os desafios das alterações climáticas, que desafios é que isto vai colocar nos projetos de fundações? Algo que, enfim, posso ter algumas ideias, mas algo que convirá identificar. Enfim, e estamos a construir cada vez mais em sítios onde há uns anos seria impensável, não é? Portanto, construímos metros, a cidade do Porto, a ACA está a contribuir para isso, portanto, fazemos metros em centros históricos, em frente a edifícios classificados, portanto, tudo isto são desafios. Com metros e metros de subsolo, onde é desconhecido o que existe lá. Isso. E apesar de ser, enfim, há sempre incertezas, como o Paulo disse, mas, portanto, estes desafios penso que são incontornáveis. E agora, o futuro. Enfim, fala-se da industrialização do processo da construção, pré-fabricação, modularização, até que ponto a geotecnia consegue beneficiar destes novos conceitos. Portanto, seria, se calhar, de conceitos a explorar. Uso de novos materiais, já falei. E penso que, enfim, é quase um lugar comum hoje em dia falar aqui do processo da contribuição da inteligência artificial, mas aqui vejo aplicações. Vejo aplicações, por exemplo, na interpretação ou no auxílio à interpretação de grandes volumes de informação, de campanhas de prospecção geotécnica, como o Paulo estava aqui a dizer. Na construção de modelos, eu não sei bem se a palavra em português será esta, subrogados, portanto, basicamente muitas vezes temos de modelos mecânicos muito complexos, por exemplo, vou dar um exemplo, para propagação de vibrações no solo devido à cravação de estacas ou à passagem de comboios ou o que quer que seja, para dar um exemplo. Portanto, nós conseguimos simular estes processos, tenho colegas na faculdade que trabalham muito neste âmbito. E, portanto, é possível ter modelos matemáticos para simular estes processos, mas são modelos complicados, estes fenómenos, mas são modelos complicados, que demoram tempo, exigem muito poder computacional, etc. Hoje em dia, com modelos de inteligência artificial, conseguimos treinar estes modelos de inteligência artificial com dados simulados de modelos matemáticos e, portanto, com uma ferramenta depois muito expedita, conseguimos ter previsões um bocadinho mais grosseiras, mas muito rápidas. E, portanto, são coisas que até há uns anos atrás eram impensáveis, porque eram cálculos que demorariam dias, semanas, e hoje em dia estão ao alcance do minuto. E, portanto, são coisas que podemos fazer hoje em dia. E tudo aquilo que tem a ver com a sensorização, a monitorização. Portanto, hoje em dia podemos saber coisas, como é que as nossas estruturas se comportam, nomeadamente as estruturas geotécnicas, com um grau, enfim, as estruturas geotécnicas sempre foram instrumentadas, portanto, nisso estiveram muito à frente das restantes estruturas de engenharia civil, mas hoje em dia temos técnicas que permitem uma monitorização em tempo real, com muitos dados, com transmissão automática de dados, etc., que nos permitem, diria, ter resultados e que nos permitem uma análise muito mais fina do que se passa. Precisamos depois de metodologias que nos permitam lidar com o volume de informação que é muito tratar, grande. Certo. Enfim, outros desafios haverá. Ok, muito bem. Não, já dá para ter uma visão daquilo que é a área da geotecnia. Eu agradeço-vos por esta conversa. Ficou claro hoje nesta conversa que inovar na área da geotecnia não é só apenas aplicar novas tecnologias, mas sim repensar aquilo que é os limites do que é possível fazer. Isso é uma coisa importante. E no caso concreto aqui do projeto do GeoStructs, do FRS Piles, mostra que a verdadeira inovação nasce daquilo que são necessidades práticas reais, de uma observação, não é? Atento àquilo que são as dificuldades que existem na parte da operação e naquilo que é depois a necessidade da colaboração para ultrapassar essas dificuldades entre as diferentes áreas e as diferentes entidades, e até neste projeto que é de copromoção, co-desenvolvimento entre a universidade e aquilo que é a ACAGEO, o mundo empresarial.
Portanto, o futuro da engenharia, aqui em suma, o futuro da engenharia geotécnica será escrito por quem tiver coragem de testar, no fundo, e de melhorar e fazer diferente, não é? Sempre com aquilo que é o objetivo, como estavam a referir, de construir soluções mais eficientes, mais sustentáveis, seguras, não é? Para não Sempre. transmitir, para aquilo que são os futuros desafios daquilo que é o território e da área das infraestruturas. Portanto, Mário e Paulo, muito obrigado pela vossa presença e por esta conversa. Muito obrigado. Obrigado. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.